Olá pessoal, bem-vindo de volta, a mais um vídeo do curso sobre o kit multiplano. Bem, hoje eu vou fazer algumas operações aqui para mostrar como é que funciona, o multiplano. Lembrando que o curso ele não vai abordar todos os assuntos, a gente vai só dar a mesma base para que você possa utilizar o multiplano. Então vamos começar aqui, como eu havia dito. Ele vai desde o ensino básico até o superior. Se formos começar do básico, nós temos a adição, subtração, multiplicação e divisão. É muito simples fazer a adição no multiplano. Você pode pegar um pino desse, que como eu havia dito, ele representa uma unidade, e fazer uma soma, por exemplo. Dessa forma, a gente pode representar uma soma, onde aqui eu tenho 3 mais 2, que representa o 5. Então, 3 mais 2 é igual a 5. Eu posso ir representando dessa forma o multiplano. No multiplano, uma soma. Existem outras formas também de representar soma, que eu vou explicar depois com outros elementos. Mas o mesmo formato que a gente faz assim para soma é para multiplicação também. Para multiplicação, para divisão, é muito simples. Então, sempre eu coloco aqui os elementos que estão sendo somados. E a última linha é sempre o resultado. Então, aqui se fosse 5 menos 2, seria 3, dessa forma. Esse seria o resultado. Se fosse uma multiplicação, eu poderia representar de outra forma. Por exemplo, se eu for multiplicar 2, eu poderia representar assim. 2 vezes ou 3 vezes o 2. Então, eu poderia colocar dessa forma, onde temos 3 vezes o 2. E aqui no final, plotaria o resultado, que seria 6. Eu vou precisar de mais pino. E aí eu tenho 3 vezes os 2 pinos, que eu teria 6. Ou também, representado de uma forma mais, digamos, mais matricial também, que seria dessa forma. Onde eu tenho 3 por 2. E aí eu posso representar também a divisão da mesma forma. Eu posso pegar, aqui no caso seria o inverso. Eu poderia pegar todos aqui, por exemplo, 6. Seria os elementos assim. E dividir ele em pedaços. Então, eu ia dividir por 3. Eu ia pegar 6, dividir por 3, que ia dar 3 bloquinhos desses onde contém 2 unidades. Então, poderia fazer a divisão dessa forma. Outra coisa interessante é que aqui a gente podemos ensinar de uma forma mais geométrica. Ou seja, na matemática aprendemos, por exemplo, que 2 elevado a 2 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. Então, mas por que 2 elevado ao quadrado? Muita gente não sabe por que ao quadrado. Mas simplesmente porque o 2 ele pode ser a representação de um quadrado. Então aqui eu posso representar um quadrado. Então 2 por 2, ou seja, o lado dele é 2 em ambas as faces dele. Então 2 elevado ao quadrado aqui daria 4. Então esse seria o valor dele. Eu posso também representar as figuras geométricas através das nossas ligas. Então se eu pego uma liga aqui, eu consigo representar de uma forma mais intuitiva. Mas aqui, eu já estou burlando um pouco, porque já tem mais de um elemento, não é mais 2 ao quadrado. Mas assim é bem melhor de visualizar, porque de fato eu tenho um quadradozinho, onde o lado tem 2 pinos, tanto na vertical quanto na horizontal. E aí eu posso representar vários números que são elevados ao quadrado. Tipo, eu posso representar, como eu falei, o 2, que já eu mostrei. Eu posso representar o 3 também, o 3 elevado ao quadrado. Que seria mais um ponto aqui.
Olha só. Aqui eu tenho 3 elevado ao quadrado. Porque eu tenho 3 elevado ao quadrado, é a mesma coisa que 3 vezes 3. E aqui temos 3 vezes 3. Então, é um número quadrado. Então, a gente pode representar o que a gente chama de números quadrados, né? A gente pode ir aumentando mais e mais esses números, né? Para poder representar números quadrados. Também podemos representar números que chamamos de números triangular, onde são esses assim. 3 é um número triangular. Posso aumentar mais aqui e representar o 7, que também é um número triangular. E aí eu vou aumentando conforme a minha necessidade, explicando e mostrando para a pessoa de uma forma mais intuitiva. Outra coisa que podemos representar são polinômios, né? Como eu havia dito, esse número aqui representa, né, o 2 elevado ao quadrado. Esse aqui é o 2, mais 2, mais 1. Daria 2 ao quadrado, mais 2, mais 2, mais 1, que é igual a 9. Também pode ser representado, né, se eu pegar e trazer para cá, eu posso representar como 3 elevado ao quadrado. Então, pessoal, agora eu vou falar sobre essa base de operações. Essa base de operações ela é utilizada para quando a gente quer trabalhar com números muito grandes. Por exemplo, vamos supor que eu quisesse colocar um 1000 aqui nesse meu múltiplano retangular. Nesse caso, eu não poderia, porque só temos 546 furos. E também acho que nem temos pinos para tudo isso. Então não teria como representar. Mas com a base a gente consegue representar de uma outra forma. Para quem já utilizou o Soroban, é muito parecido com o Soroban. Então funciona da seguinte forma, pessoal. Nós temos aqui unidade, dezena, aqui, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. E 1 milhão e assim por diante. Bem, quando eu coloco um pino bem aqui, eu tenho uma unidade, porque está na coluna de unidade. Quando eu coloco bem aqui, eu tenho 2 unidades, ele está na coluna de unidade. Quando eu coloco aqui, eu tenho 3 unidades e 4 unidades. Quando eu chego bem aqui, eu não posso mais baixar, porque ele só vai até aqui. Então, para me representar os 5 unidades, eu coloco ele aqui. Então, aqui eu tenho o número 5. E agora, como é que eu faço para representar o 6? O 6 é como se fosse somando. Então, aqui tem o 6, o 5. Eu coloquei mais um aqui, agora eu tenho 6. Então, 5 mais uma unidade, 6. 5 mais 2 unidades, 7. Aí, 8, 9. E aí, 10. O que acontece? Eu vou subir? Não, eu vou para outra coluna, para a primeira unidade da minha coluna de dezena. Então, eu coloquei aqui, eu tenho agora uma dezena na minha coluna de unidade. Esse aqui sempre vai representar, por exemplo, 5, 50, 500, 5.000 e assim por diante. Então, aqui a gente tem 15. Por quê? Eu tenho uma dezena, que está aqui na coluna de dezena, e tenho 5 unidades. Então, aqui eu tenho 15. Se eu quiser aumentar, né, eu posso trazer mais um pino. E agora eu tenho 16. Se eu colocar aqui, 17, 18, 19. E aí, quando for pro 20, o que acontece? Eu tiro esses 2 pinos e abaixo ele aqui, porque agora eu tenho duas dezenas. Aqui na minha coluna de dezena tem 2 dezenas. E assim, então eu posso representar, por exemplo, diversos números muito grandes. Viu que eu, bem aqui, ó, eu já tenho 100 unidades. Então, com apenas um pino, eu consigo representar o número 100. Eu poderia representar o número 1000 aqui também. Vimos que eu falei, né, que se a gente fosse querer representar aqui no nosso multiplano, eu teria que usar 1000 pinos, né? E nem tem 1000 buracos aqui. Aqui no caso, eu consegui representar o número 1000 com apenas um elemento. E aí, pessoal, eu posso também, né, como a gente pode juntar essas bases para criar, por exemplo, uma operação, uma soma, por exemplo. Então, vamos supor aqui uma soma de quê? De 800. Então, temos aqui unidade, dezena, centena. Aí, 500, 600, 700, 800. E 97. Então, aqui temos
10, 10, aqui 50, 56, 57, 50, 60, 70, 80, 90. E 5, 6, 7. 587 mais 485. Vamos realizar essa conta. Então temos aqui 5, né? Temos o 8. E temos o 4 aqui. 1, 2, 3, 4. Então aqui, ó, é o 4, só que o 4 de centena. Aqui é o 8, só que o 8 de dezena. E aqui é o 5, só que o 5 de unidade. Beleza, quero fazer essa conta. O que acontece? A única diferença da normal é que aqui não existe o vai 1. Então a gente faz a conta assim por coluna, né? Então eu pego aqui, eu tenho 7 mais 5, que vai dar 12. E o que acontece? Eu coloco aqui 2 mais uma dezena. Beleza? Fiz essa coluna aqui. Só que viu que ele colocou mais um aqui. Mas calma, a gente vai já ver o que acontece com esse 1 aqui. Então, somando essa coluna aqui, que é 9 mais 8, eu vou ter 17. Só que tem esse 1 aqui, que eu falei para vocês que acabou ficando. O que acontece? A gente vai somar esse 17 mais esse 1, que vai ficar 18. E aí, como é que eu represento 18 aqui? Aqui tem o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que é 18, né? Então, 8 vai 1 para cá. Aí, pessoal, é uma coisa bem... O que tem que lembrar é que é o seguinte. Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, é a mesma coisa para todas as colunas. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todas as colunas têm esse mesmo ciclo. A diferença é que aqui é unidade, aqui é dezena, aqui é centena e aqui é milhar. Então, aqui temos 182, no caso. Beleza, vamos continuar. Agora vamos somar essa coluna aqui. A gente somou essa, somamos essa. Agora vamos somar essa coluna. Aqui nós temos 8 mais 4. Né? Então aqui está no final. 8 mais 4. E aí, vai dar 12. Com 1, 13. Beleza, vamos fazer a conta. Deixa eu jogar uma espina aqui. Deu 13 aqui, essa soma dessa coluna, mais esse pino que está aqui. E aí, como é que eu vou representar? Tem 1, eu vou pegar, deu 13, né? Então, 1, 2, 3. E coloca 1 aqui, na outra coluna. Então, agora eu tenho 1.382. Viu como eu consegui fazer conta? Se conseguir também mostrar um número muito grande, com poucos pinos. Então, é assim que esse método ele funciona. É a mesma coisa para divisão, para subtração. É a mesma coisa que a gente faz no caderno. A diferença é que aqui e também não tem um vai 1, né? E nem esse recurso, né, de vai 1, ele não existe aqui. Nós simplesmente somamos, né, os elementos e damos o resultado. Bem, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. E aguardo que vai ser mais vídeos explicando, né, as outras coisas.